Olá, você está no AbraCast. De 21 a 23 de novembro, São Paulo cedia mais uma edição do AbraFat Show. E neste ano, com números recordes. Vamos falar sobre esse evento grandioso com a Braskem, que é patrocinadora do evento deste ano, mais uma vez. Eu quero saudar aqui os nossos convidados no programa de hoje. Eu estou aqui com Bruno Bellini, líder comercial de solventes. Bem-vindo, Bruno. Obrigado, João. Prazer estar aqui com você. Uma alegria recebê-lo. E também o Renato Pellitti, que é líder de estratégia e desenvolvimento de negócios de solventes. Bem-vindo. Obrigado, João. Uma boa oportunidade para falarmos um pouco da Braskem. Eu tenho certeza que todos que nos acompanham estão aqui ansiosos para saber da participação de Braskem em mais um AbraFat Show. Mas antes de chegarmos em AbraFat Show, quero conhecer, Pellitti, um pouco mais da Braskem. Você que tem uma longa experiência dentro da empresa, o que é a empresa, como ela atua hoje? A Braskem é uma empresa petroquímica, né, que atua nos dois primeiros estágios da indústria, né, que é a primeira geração, né, onde a gente produz os químicos básicos, né, e a segunda geração, onde a gente se concentra na parte de polietileno, polipropileno e PVC, que são as resinas termoplásticas. Tá? É uma empresa com mais de 40 unidades industriais, né, distribuídas em vários países, Brasil, México, Estados Unidos e Alemanha. Uma gigante. Né, uma gigante. Uma das principais produtoras de resinas termoplásticas da América, né? Mas também produz os seus químicos básicos, né? Onde os solventes, né, que a gente vai falar um pouco hoje sobre aqui, estão inseridos. Né? É uma empresa que tem mais de 8.500 integrantes, né, mundialmente distribuídos. Temos escritórios na Ásia, escritórios nos Estados Unidos, escritórios na América do Sul, escritórios na Europa. É isso, e assim, acho que produz mais de 15 milhões de toneladas de produtos entre químicos básicos e resinas por ano. Isso. Por ano, tá? É uma empresa muito reconhecida, né? Seja pela performance dos seus produtos, seja agora por inovação e tecnologia, né? E seus compromissos de sustentabilidade, que vamos falar um pouquinho mais à frente. Acho que a Braskem é isso, né? Então, assim, a gente tem a distribuição, né? Como é que a gente se organiza, né? Eu acho que vale emendar um pouco nesse sentido. A Braskem, ela tem vice-presidências, né, regionais, mas também por negócios, né? Por exemplo, a Norte América, né, que é Estados Unidos e México. Então, a gente tem uma vice-presidência lá, né, que gerencia todos os negócios nesta região, né, de polipropileno e polietileno, basicamente são resinas. Tem uma vice-presidência da Europa, né, e Ásia, que também lidera, também gerencia todos a produção de polipropileno na Europa, né, e os negócios que a gente realiza na Ásia, os projetos. Né. Tem uma vice-presidência na América do Sul, né, também, né, que aí engloba, sim, mais os químicos, né, onde a gente se concentra na maior parte das produções dos químicos está no Brasil, né, mas a maior parte não, 100% da produção está no Brasil. E tem uma vice-presidência um pouco diferente, que é a de vinílicos e especialidades, né, onde a Braskem ela segregou um pouco esse olhar para cuidar dos mercados que são mais especialidades, que tem uma dinâmica muito diferente de uma commodity grande e de uma petroquímica, né. Então, para esse negócio, a gente tem um negócio de combustíveis, né? Então, a gente produz gasolina também, GLP. Tem um negócio de especialidades, aí sim, especialidades químicas, né? Como pequenas resinas, poliisobuteno, a Unilene, que são resinas hidrocarbônicas. A gente tem um negócio de vinílicos, que produz PVC e cloros e soda, né? E tem um negócio de solventes, né, onde a gente está inserido, que produz aí principalmente solventes hidrocarbônicos. E eu quero entender então de você, Bruno, como é que em relação ao negócio de solventes, como é que a Braskem se estrutura para atender o mercado nessa área? Acho que vale comentar um pouquinho da história do negócio, né, de solventes como tal. A Braskem, o negócio da Braskem, como ele te comentou, é muito resinas e química básica. Então, a gente vem ao longo da última década, um pouco antes disso, se estruturando para vender os outros produtos da Braskem. Então, o negócio de solventes, para você ter uma ideia, 10, 11 anos atrás, ele tinha uma pessoa. Hoje a gente fala de uma equipe de 16 pessoas. Então, isso, 10, 11 anos... Um ganho exponencial. Totalmente. Então, isso não é só solventes. Combustíveis passou por um processo parecido. A gente tem negócio hoje de energia elétrica, por exemplo. Então, a Braskem vem se estruturando para também comercializar, atender bem os clientes desses... vamos falar desse grupo de produtos que não é o core da Braskem. Sendo transparente, não é muito
o core da Braskem, mas é um segmento importante, é um grupo de produtos importante e ele tem muita relevância para a indústria. Então, o negócio de solventes hoje está estruturado dessa maneira, eu com o time comercial, Elite com o time técnico, são essas 16 pessoas que eu comentei. A gente tem hoje mais ou menos 180 mil toneladas faturadas por ano, é mais ou menos a volumetria de solventes, é um volume expressivo de produtos, né? A gente atende mensalmente, direto ou indiretamente, um pouco mais de 1.000 clientes. Tá? Por ser um negócio mais enxuto, um perfil de mercado bem pulverizado, são produtos bem consumidos pela indústria, que a gente atende um pouco menos de 10% disso só diretamente. Então, 90% dos clientes são atendidos via canais de distribuição. Alguns deles vão estar aqui com você, a gente estava conversando um pouquinho, então... Nos bastidores, a gente tem uma parceria muito forte com esses distribuidores, a gente faz com que eles sejam realmente uma extensão da Braskem. Então, além do nosso time, tem o time aí dos distribuidores que atendem esses mercados e a gente conta muito com a parceria para que eles atendam bem o cliente, esses clientes um pouco menores. A gente tem 3 plantas de produção, acho que vale comentar isso também. Como ele comentou, a gente está em solventes posicionado na primeira geração. Então, na parte petroquímica, que a gente vai converter basicamente nafta em insumos petroquímicos. A gente tem uma planta na Bahia, na cidade de Camaçari, fica dentro ali do polo de Camaçari. Temos uma planta em Triunfo, no Rio Grande do Sul, o outro polo petroquímico bem importante do Brasil. E a gente tem um complexo aqui em Capuava, no ABC, que também produz alguns solventes e outros petroquímicos. Além das plantas, né, a gente trabalha com um terminal lá em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, um terminal em Aratu, na Bahia, e o mais importante para a gente tem um terminal em Santos também, né? A gente tem um espaço ali de produtos que a gente transfere tanto os produtos do Sul quanto os produtos da Bahia para o Sudeste. O que é a ideia? Para a gente ter uma abrangência realmente nacional, basicamente todos os produtos a gente tem estoque nas 3 regiões. Então, a ideia é que a gente consiga oferecer um nível de serviço bem interessante aí para os nossos clientes. Interessante é o que eu estou achando do que vocês estão me contando até agora. Eu não fazia ideia de tamanha organização que Braskem tem, tanto globalmente, pela regionalização, as presidências, as vice-presidências, os segmentos, e aqui no Brasil uma abrangência para atender todo o território nacional. É uma inteligência mesmo de fluxos sim. dentro da Braskem que fica muito evidente para a gente, é isso, né? A gente está falando de solvente 180 mil toneladas, mas são 15 milhões de toneladas de produto por ano. Então, isso tudo que ele falou para solventes, se aplica a todos os outros produtos, né? Então, toda essa dinâmica. A nossa movimentação de produto é muito relevante, né? A gente vende produto em pipeline para algumas indústrias próximas dentro do polo petroquímico, a gente vende produto em carreta, rodoviário, tem regiões que a gente vende produto em trem, tem tamborado, a gente tem... Recebe matéria-prima de navio. Recebe matéria-prima de navio, de trem. De acordo com a especificidade de cada região. Sim. Perfeito. Logística é um tema bem importante, acho que para a dinâmica da Braskem. Ô Bruno, quero entender um pouco mais sobre a relevância do segmento de tintas para solventes, para ficar um pouquinho mais claro para quem nos acompanha. Quando a gente pensa em tintas para solventes, a gente vai dividir, acho que em 3 grandes aplicações. Os tinners, né, que é um dos grandes consumidores de solvente, o tinner que você vai comprar numa loja de material de construção, que vai ser utilizado numa obra. As tintas em si, as famosas tintas base solventes, que vão ser aplicadas desde um carro, a repintura automotiva, tintas industriais, madeira, portão, tudo que vai uma tinta base solvente. E a gente também tem o que a gente chama de indústria de resinas, então é a fabricação da resina, para a gente fazer alguns tipos de resina, por exemplo, a resina alquídica, que vai ser diluída em solvente. Quando a gente olha esses 3 subsegmentos para a gente, para o negócio de solventes, ele representa 60% do negócio. Muito expressivo. Sim. E acho que tem até um ponto que é importante fazer um link, né? Que a Braskem ela produz também outras matérias-primas que vão para esse segmento. Por exemplo, um dos grandes produtos da petroquímica, né? Os 2 deles são o eteno e o propeno. O propeno, ele é um precursor, matéria-prima para uma cadeia que chega até a resina para tintas. Perfeito. Por exemplo, as resinas acrílicas partem do propeno. Né? Então, tem orto-xileno faz o anidrido fitálico, que é outro químico também utilizado em tintas. O benzeno produz o estireno, que também é outra matéria-prima para tintas. Então, assim, a gente está falando de 60% só para solventes. Só solventes, é isso. Mas se a gente considerar todos os outros produtos da Braskem, acho que a gente tem uma parcela bem mais significativa em tintas. Muito mais amplo. E aí a gente brinca que quando o segmento de tintas está bem, é um sinal de que uma parte da Braskem está bem também. Eu brinco que acho que a gente acompanha diversos indicadores setoriais.
é o que eu fico mais ansioso, eu, Bruno Bellini, é quando chega o e-mail da Brafat com estatística mensal de como está o segmento de tintas. Ali é seu foco de atenção. Ali eu tenho que, se aquele dado vem positivo, a gente está super, super contente. Porque o impacto é imediato. Total, sim. A gente está falando de mais da metade do negócio, depende desse segmento tá indo bem. Então, vou aproveitar para já entrar nesse assunto, sobre as perspectivas de mercado agora para 2023, para vocês dois. Como é que vocês avaliam esse momento? Acho que aí tem um parêntese, né, importante, que uma empresa petroquímica, né, eu acho que vale a gente trazer aqui, que a Braskem está inserida nessa dinâmica do mercado petroquímico. E a dinâmica do mercado petroquímico, por ser um mercado de commodity global, né, em grande, larga escala, porque se nós temos 15 milhões de toneladas de produto, mas a gente está entre o top 10 da produção mundial, então tem produtores muito maiores. Principalmente eteno e propeno, isso é 45% dos produtos saem em eteno e propeno. Então, mundialmente, o que acontece com essa dinâmica, né? Você tem uma demanda, que basicamente é a demanda de plástico, a demanda de consumo, a demanda de embalagens, a demanda mundial, né, de produtos. E você tem a oferta, que são os produtores. De tempo em tempo, há um grande investimento em capacidade, aumento de capacidade. Okay. Quando essas capacidades entram, ela desbalanceia muito a questão de oferta e demanda. E aí faz com que os spreads, que é essa diferença entre os preços desses produtos e a matéria-prima, caia muito, porque você tem muita oferta de produto. Com essa queda, acontecem dois movimentos, né? Um movimento, além da redução do preço, acontece uma restrição, uma dificuldade, principalmente, para as empresas que são menos rentáveis ou atuam menos, né, competitivas, é isso, Bruno. E elas acabam, algumas fechando, reduzindo produção. Então, há uma acomodação dessa oferta com produtos mais competitivos dessas empresas, né, com larga escala. São plantas que acabam cada vez mais sendo produzidas ou entrando em projetos com produções muito grandes. E, ao mesmo tempo, a demanda ela vai crescendo gradativamente. Então, o que a gente chama, esse movimento, essa dinâmica, a gente chama de ciclo petroquímico. Então, a cada 6 a 8 anos, acontece essa baixa desses spreads, né? Então, a gente estava aguardando essa baixa desses spreads, que é esse baixa do ciclo petroquímico, para 2020. Exatamente quando a pandemia acabou. Início de pandemia. E aí, o início da pandemia também subverteu um pouco as questões de preço, oferta, demanda, né? O supply chain, né, foi afetado mundialmente, né? Um fator novo, completamente inesperado. Inesperado. Sim. Então, essa baixa não aconteceu em 2020 e 2021. No final de 22 para 23, a gente começou a observar exatamente o retorno dessa dinâmica de mercado, né? Então, hoje, em 2023, 2024, a empresa, né, e o setor todo, né, nós estamos falando aqui não só da Braskem, mas de todos os seus concorrentes e clientes também, estão sofrendo um pouco desse ciclo de baixa da petroquímica. Vivemos esse momento. Com isso, é um momento tenso, um momento que a gente, claro que se prepara para ele, porque a gente historicamente passa por ele, né? Mas aí você reduz investimentos, você ajusta as contas, reduz custo, tenta administrar para passar por esse momento, né? Trabalha nos projetos internamente, claro, né? Mas é um momento crítico, né, do negócio. Então, acho que vale esse adendo para você poder falar um pouco de solventes, porque aí solventes se diferencia um pouco disso. Porque esse momento, ele é cíclico, vocês já esperam, mas a cada vez que ele acontece, sempre uma conduta, um caminho diferente. E tem suas particularidades, né? Nesse, por exemplo, a gente vive uma particularidade que desde o começo vamos falar o lockdown ali em abril, maio de 20, a gente teve depois um boom de consumo. As indústrias viveram um momento muito inesperado. Acho que tintas foi um caso de 21 ser muito forte, 20 e 21 serem muito fortes. Por essa questão das pessoas ficarem em casa, né? Muitas reformaram as casas. Exatamente. Então, consumo industrial e você não tinha tanto serviço disponível. Então, você gastava um pouco mais com produtos. Então, a gente teve um ciclo bem interessante de consumo. De 22 para cá, a gente já vê esse ciclo de baixa acontecendo. Mas aí teve um fato especificamente que afetou combustíveis e solventes, que foi a guerra na Ucrânia. Então, mais um fator inesperado. Mais um fator não planejado. E ele começou, e quando a guerra estourou, teve uma nova inflação aí de algumas cadeias, mas acho que o principal impacto que aconteceu ali com a guerra foi uma mudança de fluxos de produto. Então, a gente tem uma mudança de fluxo para onde está indo o petróleo de cada região, para onde está indo a nafta, os insumos que vão fabricar gasolina e diesel,
o gás natural. Então, a gente tem, para quem acompanha um pouco mais esse mercado energético, a gente teve uma mudança completa de fluxos de produto. O que é o resultado disso para solventes? Solventes, eles são muito aplicados também, os solventes aromáticos principalmente, como boosters de gasolina. Eles são aditivos de gasolina para dar octanagem. E com a mudança, toda essa mudança de fluxo de produtos, principalmente no hemisfério norte, a gente teve desde o ano passado uma falta de produto nos Estados Unidos, falta de solventes aromáticos. Então, quem está mais próximo aí do mercado, os nossos clientes, e a gente mesmo sofreu muito com aumentos de preço expressivos no ano passado. Muito exorbitantes. Sim. Muito, sim. muito. É uma descompensação muito grande de oferta e demanda, Sim. e de valoração, Sim. né, dessas correntes, que eu acho que vale um outro adendo. Porque muito desses produtos, dessas correntes, eles têm mais de um uso. É isso aí. Perfeito. O solvente normalmente pode ser usado em outras aplicações que não solvente. Várias outras finalidades. Isso, aí é o Sim. que a gente chama internamente de trade-offs. trade-offs. Tá? Então, acho que esse é um ponto importante para o negócio de solventes. É isso. É um mercado bem dinâmico, então tem esse fator. E aí, para esse ano, o que a gente vê já ainda tem um resquício desse efeito da guerra da Ucrânia, como ela não foi resolvida ainda. A gente ainda vê o mercado americano com baixo estoque de gasolina, precisando de bastante produto, bastante solvente aromático. Então, os preços ainda estão mais altos. Então, acho que o resumo aqui o ciclo petroquímico está em vigor, e a Braskem sofre, nós sofremos com isso, mas quando a gente olha especificamente combustíveis e solventes, a gente não sofre tanto com esse ciclo petroquímico de baixa. Atual. O impacto é menor. É menor. A gente vive um momento ainda saudável para esses negócios. Mas claro que a gente está dentro de um contexto Braskem, então... Eu acho que todo planeja, você provocou um pouco, né? A gente sabe, planeja, espera, mas sempre vai acontecer alguma coisa Sempre tem uma diferente. surpresa. Porque todo planejamento, você só tem uma certeza no final dele, né? Exatamente. Que ele não vai se cumprir. Sim. Mas ele te dá a direção, ele te dá as principais variáveis, né? Ficar atento a esse tipo de movimento de mercado, poder aproveitar as oportunidades. Então, isso tudo faz parte. E eu imagino que seja o tempo todo uma leitura global do que É uma acontece em leitura cenário global, comercial, completamente. político, tudo isso. Temos áreas internas, né? O que a Impacta. gente chama de GMI, que é a inteligência de mercado, que nos alimenta muito com informação também Fundamental. mundial, né? Sim. Porque são commodities, né? Que a precificação ela é mundial, então acaba E contribuindo um especialista, pouco. Né? E especialista, tem um especialista em petróleo, um especialista Especialistas em também. C2, C3, então a gente tem muita gente olhando para isso, porque acho que ter essas informações e estar antenado a esse cenário é essencial para a gente ser competitivo e atender bem os clientes. E que cada um vive aquela realidade, o seu segmento e de olho nas métricas que podem impactar cada um Exatamente. desses mercados. Exatamente, João. Agora, sobre os produtos Braskem, eu já entendi que é muito abrangente a atuação de Braskem. Agora, especificamente no segmento de tintas, quais produtos nós podemos destacar para esse segmento, Bruno? Vamos lá, então, para tinners a gente tem principalmente o tolueno, é o nosso principal solvente aí que vai na fabricação de tinner. O chileno e o Pluract 9, muito na fabricação de tintas, das tintas base solvente. Nós temos a Guarras, que vai tanto para a fabricação de resinas, quanto também para a Guarras que você compra numa loja de material de construção em latinha. A gente tem uma família de produtos que a gente chama Exolem, que é uma família de solventes alifáticos, que aí tem diversas aplicações, desde tinner também, fabricação de tintas, é uma família bem completa de produtos. E temos também a nossa linha que a gente chama linha Sensits, é uma marca comercial também da Braskem, que são solventes um pouco mais nobres, são isoparafinas, que vão para algumas aplicações especiais. Esse do portfólio corrente. E a gente também tem solventes sustentáveis, a gente lançou na Abrafat 19, né? O nosso primeiro solvente oxigenado, o HS70S, que é um solvente parcialmente renovável, que também tem algumas aplicações interessantes aí no mercado de tinners. E é isso. Aí, o Pellet comentou bem, acho que além dos solventes hidrocarbônicos, que é a nossa linha de produtos, onde a gente está inserido, a gente tem toda a cadeia de química básica, que a gente atende os clientes que vão fazer os principais insumos para a indústria de tintas, as resinas. Então, a gente está presente nessa cadeia também. Além disso, a gente tem na linha de especialidades, que é uma área dentro da nossa vice-presidência, resinas que a gente chama resina C9, na marca Unilene. São resinas muito utilizadas para tinta de botijão, por exemplo, para fazer algumas tintas industriais também. E um lançamento que a gente também vai levar para esse ano, provavelmente no Congresso, que é a nossa cera de pé verde. Cera de pé verde. Isso. Já dá para dizer, renovável. dá para dar mais detalhes ou é um spoiler muito agressivo nesse momento? Acho que não sei. Vamos Felipe. deixar para a Abrafat? Deixa, porque talvez eu até largue outro spoiler até o final. Então Olha, fiquem de olho. Vocês estão vendo que a gente não pode perder a participação de Braskem Falei demais, no falei Abrafat demais. Show.
Ó, eu quero entender, o Bruno, antes da gente conversar aqui com o Pelito sobre um outro tema, você utilizou o termo sustentável, que é um tema muito valioso para o mercado de tintas. Quero saber a sua opinião. Como é que está essa questão dentro de Braskem para produtos para esse setor? A gente está muito dedicado a projetos nesse sentido. Acho que a Braskem tem um compromisso, vale falar, de 2050 ser uma empresa carbono neutro. Perfeito, então, fantástico. isso afeta a companhia como um todo, solventes não é diferente. Então, a gente tem iniciativas desde consumo energético mais sustentável, otimização de planta. E, no nosso caso, acho que falando um pouco do negócio de solventes, a gente está muito dedicado a desenvolvimento de produtos sustentáveis. Acho que hoje, né, a gente fala de Sim. 70% do nosso pipeline de projetos está voltado a solventes sustentáveis. Fantástico. E eu acho que esse é um ponto importante, né? Porque o sustentável aqui não é só origem renovável. Isso eu acho muito bacana a gente falar, porque a compreensão de sustentável, ela é diversa. Ela é né? diversa e muito importante. A gente tem feito muito desse apoio ao mercado até para trazer esse conceito, né? Então a gente traz o conceito da química verde, um conceito de Oxford, um conceito utilizado mundialmente para dizer qual é a definição de sustentável, né? Então a gente tem, claro, produtos renováveis, bio, né, de origem renovável, o carbono 14, o carbono que vem da terra, né? Como o polietileno verde, por exemplo, que vem do álcool, né? Então você pega o álcool, o etanol e produz o eteno e produz o polietileno, que é um plástico. Então ele tem origem biorrenovável, biológica, né? Aí, mas também temos a questão circular, produtos circulares, produtos onde a gente consegue sair da economia linear, né, e buscarmos a economia circular. Né? A economia circular é você conseguir desenhar um processo onde você não tem perdas, né, e ele volta à origem. Então, assim, a gente tem solventes circulares nesse pipeline. A gente pode ter solventes biodegradáveis, porque a biodegradabilidade, né, ela também é uma forma de sustentabilidade. Porque se você mais rapidamente extingue a molécula, né, daquele solvente, naturalmente, ele é um produto mais sustentável. E também temos aqueles que, para solventes, temos uma questão muito específica, que é uma questão de toxicidade, a questão, né, regulatória, são os produtos mais seguros para as pessoas, né? Então, mais seguros para o seu uso, mais seguros no seu trabalho. Então, isso também é um termo e é uma forma de você conceituar sustentabilidade para solventes, tá? Então, acho que esse ponto da sustentabilidade é importante. Acho que tem outro compromisso que a Braskem tem também, é produzir até 2030 1 milhão de toneladas de produto bio, de origem renovável. É uma meta. Essa é uma meta bem agressiva. Então, você imagina, 2030 está aí, para projetos desse porte, por exemplo, o polietileno demorou 10 anos para que o negócio realmente se estruturasse, né? Então, assim, são projetos de longo prazo, médio e longo prazo, né? Por mais que a tecnologia ela avance, a gente tem esse grande desafio de buscar esses produtos novos, tá? Então, um desafio. Acho que a questão de sustentabilidade ela é importante. A gente tem, acho que posso falar um pouco também das questões de inovação e tecnologia da Braskem, que ela está organizada para isso na sua estratégia. Né? Não só compromisso público, mas teve que se organizar também na questão de inovação e tecnologia. Né? Então, hoje a gente tem centros de biotecnologia, por exemplo, 2, né? Um aqui em Campinas e um no norte de Boston, nos Estados Unidos, né? Com mais de 40 PhDs contratados em cada um dos centros de biotecnologia, porque faz parte da expectativa da Braskem produzir os produtos de forma renovável. Né? Então, para isso, você tem que ter pesquisa. Né? Temos mais de 450 patentes registradas. São mais de 350 pessoas nessa área de inovação e tecnologia específica. Dedicadas. Dedicadas 100%. Então, foram, só no ano passado, acho que mais de 500 milhões de reais investidos só em inovação. Então, a Braskem ela foi reconhecida agora pelo segundo ano consecutivo pelo MIT como uma das 20 empresas mais inovadoras do Brasil. Então, assim, a gente busca, esse é um dos reconhecimentos dessa área, né? Então, a gente busca sempre estar ligado a isso, né? O nosso diretor de sustentabilidade participa das discussões na ONU sobre sustentabilidade mundial. Então, acho que o órgão máximo preocupado com questões dessa origem. Que estão discutindo essas questões junto com a Europa, né? Então, acho que esse é um tema que eu acabei aqui até me prolongando, porque acho que é um tema muito importante e é um tema que está dentro da estratégia da empresa atualmente. E de muito valor para a Abrafate também. Você citou aí 2 pilares fundamentais, inovação e sustentabilidade, que muita gente acha que eles não se convergem, né? Mas eles se complementam. Se né? complementam. Então, hoje, a sustentabilidade, inclusive, faz parte da mesma vice-presidência. Existe uma vice-presidência de inovação, tecnologia e desenvolvimento sustentável. Né? Esse é o nome completo mesmo. Então, assim, ele está dentro. Porque se a gente não estiver dentro, falando sobre isso ao mesmo tempo, a gente não alcança.
Então, esse é um dos diferenciais que a gente acredita que a Braskem possa contribuir. Fantástico, Peligi. Importante saber que a Braskem está no mercado com essa visão, com essa preocupação, com esses esforços, que é como você bem colocou, não é um benefício Braskem, é benefício para o mercado, para o planeta. Para o planeta. Né? Quero continuar contigo, porque vocês me contaram da enorme cartela de clientes que Braskem tem. Como é que é o suporte para todos esses clientes nesse momento? Posso falar um pouco do técnico, né? Que a gente tem, então, alinhado a essas questões de inovação e tecnologia. A gente tem laboratório, por exemplo, laboratório de suporte do apoio aos clientes, né? Temos engenheiros de aplicação, 2 engenheiros de aplicação, um específico para tintas, né? Dedicado para tintas, dentro da estrutura comercial que o Bruno pode falar daqui a pouco também, que é o principal approach para o cliente, né? O primeiro contato com o cliente. Mas dentro disso também temos softwares de apoio, conseguimos trabalhar com desenvolvimento de projetos, seja interno, seja com o cliente, em parcerias, né? Temos muitos contratos de desenvolvimento de produto novo ou de formulações de sistemas solventes com clientes, né? Então, assim, na questão técnica, a gente está se estruturando para isso. Temos, então, 2 engenheiros de aplicação e um engenheiro de produto para dar esse suporte técnico aos clientes, né? Sim. Mas aí também temos a questão comercial. E comercialmente nós temos 2 gerentes de conta dedicadas também a mercado de solventes. Então, a ideia é que a gente fala, tem um atendimento técnico comercial especializado. E lógico que a gente conta também com os nossos distribuidores que têm equipes também dedicadas, especializadas. Então, a ideia é que todos os clientes do mercado de tintas tenham um atendimento técnico comercial diferenciado, é isso. E voltado a solventes, acho que a gente falou, a gente tem, por exemplo, esse software de formulação que a gente consegue entender com o cliente toda a teoria daquela formulação, qual que é o melhor conjunto de solventes. Isso vai poupar tempo de bancada, isso vai poupar desperdício de produto no laboratório, então... Com exclusividade na demanda dele. Exatamente. A gente pega a demanda dele, a formulação que ele quer, o objetivo que ele busca, e a gente consegue apoiá-lo nisso, já trazendo para ele formulações possíveis, dentro de uma região muito mais restrita, né, para ele poder fazer o teste mais, assim, normalmente ele faria 20, 30, 40 avaliações em laboratório. Ele vai precisar fazer 5. De uma forma mais assertiva. Muito mais assertiva. Isso é eficiência, então, isso e sustentabilidade de alguma maneira. E isso é uma sustentabilidade, de certa maneira. Gente, que fantástico esse universo. A gente já falou um pouquinho das frentes de inovação. Eu queria entender um pouco mais o que para a Braskem é considerado um produto inovador. Como é que vocês identificam isso no mercado? Vocês têm leituras de cenários também para trazer isso para dentro de Braskem? Sim. Acho a gente tem, exatamente com a parte da inteligência de mercado, também temos a questão dessa desenvolvimento de negócios, né? Então, o desenvolvimento de negócios associado a essa equipe de inovação, a gente está antenado para saber o que o mercado busca, que tipo de produto a gente quer. Porque a inovação, ela tem alguns benchmarks, né? A cada 10 ideias registradas, você vai ter um lançamento. Dependendo depende um pouco da companhia, da dinâmica dos produtos, mas uma empresa química é mais ou menos isso, 10, 15 ideias para um lançamento no final. Você tem muito trabalho no meio disso. Então, para você acertar, um dos fatores muito importantes para você acertar esse lançamento, tem que vir do mercado. Ele tem uma composição clara da inovação, da tecnologia, né? Da tecnologia, de como eu produzo esse produto, né? O quão disruptivo ela pode ser ou não, mas fundamentalmente qual a aplicação, para que eu vou usar, o que o mercado está demandando. Aí quando eu junto esses 2 fatores, aí eu digo que isso é uma inovação. A inovação, ela para mim, se realiza quando ela vale alguma coisa para o mercado. Se eu crio algo e não tem... isso não é necessariamente uma inovação. Então, a inovação, para mim, tem que ter a aplicação final. O mercado tem que ditar a inovação. É isso aí. É isso? Não, é isso. Bom resumo. Isso é a nossa referência nesse tema. Agora eu quero entrar em Abrafat Show. Primeiro quero saber se Braskem participa de outros eventos, outras feiras globalmente, para a gente depois fazer um comparativo com essa realidade Brasil. Participamos, a gente participa de algumas feiras internacionais e nacionais. Mas para o negócio de solventes, a Abrafat é com certeza o nosso maior evento aqui. Eu acho que vale comentar assim, a gente está vivendo, como a gente vem comentando na conversa, o ciclo de baixa petroquímico. Então, um dos pontos nesse ciclo de baixa é a gente ser muito criterioso no investimento em eventos e feiras para participar e investir naquilo que realmente traz valor para os negócios da Braskem. E a Abrafat é um desses. Então, a gente está muito, muito empolgado com essa feira, porque a gente está sendo muito criterioso no que investir recurso, investir tempo das pessoas
E essa feira é uma dessas. O Bruno, e Peliche também, como é que vocês escreveriam o networking que acontece lá dentro do Abrafat Show? É muito valioso para quem nunca foi, quem é do mercado vai estar lá como expositor de repente. Como é que é essa realidade na dinâmica de evento? Quer falar primeiro do... Comento. Acho que Posso falar depois também da questão do Congresso Internacional de Tintas, Sim. que é uma coisa que está associada à Abrafat Show, Também que é muito interessante. importante. Da Feira de Expositores, assim, eu estou indo para a minha quinta Abrafat. Eu participo desde 2013. No meu começo de carreira já participava de Abrafat, então é uma feira que eu gosto bastante. Tem aquele momento ali, o Fábio, na conversa que você teve com o Fábio, ele comenta isso, tem aquele momento mais formal ali de negócios, uma reunião atrás da outra, aquela correria nos estandes. Tem aquele momento mais no fim da feira descontraído, que você revê alguns amigos de mercado, parceiros. Então, é uma feira muito interessante. É sempre... É um bom sempre momento que bom. você consegue ter, como a nossa atuação é nacional, é um bom momento que isso você também. consegue ter os clientes de diferentes regiões no mesmo lugar. Presencialmente, depois de lacunas de tempo. Isso, Exato. e esse eu acho que até foi um grande marco da Abrafat do ano passado até, né? Porque Nossa, foi a foi um primeira encontro, feira né? mesmo, né? O primeiro encontro físico, né? Depois de uma pandemia, né? Então acho que foi bem bacana esse processo. Mas acho que é um belo momento, sem dúvida nenhuma. Eu participo também desde 2011, na verdade. Em 2013 eu fiz uma apresentação no Ainda Congresso tava lá, Internacional de Tintas, né? Então falando já de solvente, de questões sustentáveis, falando de precificação, né? E hoje a gente participa ativamente do Congresso de Tintas, né? E aí eu levo a equipe técnica a estar presente, além de fazer o network técnico, né? Participar de outras apresentações, a gente escreve artigo técnico, a gente apresenta também, né? E aí que eu falo que talvez tenha outro spoiler, que talvez aqui tenha alguma coisa que a gente possa preparar para o final do ano. Eu já ia entrar em tema de congresso, se dá para dizer o que teremos lá no paper de Braskem. A gente está preparando uma bela novidade, acho que vai... Talvez uma das iniciativas desse pipeline pode estar Vai ser bem interessante. aparecendo aí no final do ano. E dá para dizer que o Congresso ele contribui para a evolução do mercado, para o crescimento do mercado, uma vez que as informações, por vezes internas, ali são comungadas com todos? Eu acho uma excelente oportunidade, porque foi até uma coisa que eu fomento muito dentro da equipe técnica, né? Porque o pessoal de indústria, eles têm maior dificuldade de escrever artigos técnicos, né? Você pega isso com muita clareza quem está na universidade. Aí existe uma produção de artigos técnicos infinito. O pessoal da indústria, ele segura um pouco, né? Tem a dificuldade de entender, poxa, por que eu vou fazer isso? Mas, pelo contrário, o Congresso traz exatamente a oportunidade para essas empresas, para esses técnicos, mostrarem o quanto da inovação que a gente está trabalhando em produtos, ela pode ser realmente útil, né? Para os clientes, para o mercado. E eu vejo uma grande oportunidade para os técnicos. São químicos, são normalmente químicos, engenheiros químicos, uma série de técnicos que têm graduação, têm mestrado, têm doutorado, que possam lá apresentar um pouco das novidades. Ao mesmo tempo, você une, né, com o lançamento de produto, com uma disrupção de tecnologia, uma inovação significativa, troca, porque eu acho que o Congresso ele permite exatamente que eu, da Braskem, consiga conversar com alguém de um concorrente ou de outro, né, ou de outros agentes dessa cadeia. Então, eu acho que é uma bela oportunidade de troca, de crescimento, de conhecimento do setor. O segmento todo cresce com O segmento isso, né? todo cresce com isso. As patrocinadoras ali contribuem para o mercado, né? Já entendi que o Braskem estará no Congresso com uma contribuição muito valiosa. Já entendi que lá no stand teremos novidades, mas eu quero entender de dinâmica da área de exposição. Quem passar pelo espaço da Braskem, qual é a possibilidade que tem o visitante, um cliente, um fornecedor, nessa troca ali com vocês, nessa rotina de 3 dias de evento? Vamos estar toda a equipe comercial lá, Toda a equipe ela. técnica, toda. 100%. Então, a gente vai ter bastante gente disponível no stand. A ideia é ter muitas interações, stand cheio. É o que a gente sempre gosta nessas feiras. Agora, eu quero que vocês... Vou jogar para o futuro, tá? Qual o caminho que vocês consideram ideal para o nosso segmento de tintas? Já entendi a questão cíclica dos momentos que afetam esse mercado, o cenário. Qual seria o contexto ideal? Para onde o mercado deveria seguir de uma visão ideal de futuro, na opinião de vocês? Boa pergunta. É uma reflexão que eu sempre gosto de fazer aqui nesse final. Quer começar? Não, falei. Eu acho assim, acho que como a gente, pensando até como usuário de tinta no final, eu acho que sustentabilidade e o consumo sustentável de tintas, acho que são... Tem como não ir para Não tem esse como, segmento, não tem né? como. Para esse...
contexto. Nesse momento não tem como a gente falar de coisa diferente. Então, acho que as empresas vêm se preocupando muito com isso, nós como fornecedores também, da gente ter tintas eficientes, tintas cada vez mais sustentáveis. Eu acho que A tinta por si só é um elemento, é um agente sustentável. Também. Porque ele é um tipo de cobertura, de proteção. Então, quanto mais eficiente, melhor essa tinta for, mais proteção, mais a questão de água, mais durabilidade, mais sustentabilidade a gente vai ter. Porque se você consegue ter uma melhor cobertura, uma melhor eficiência na sua produção, mas também uma melhor eficiência no seu uso, né? Eu acho que uma das grandes tendências, além da sustentabilidade, é o fazer você mesmo. Né? Eu acho que é uma coisa assim, né? Eu acho que a gente tá inserido num país que a gente ainda tem muitos serviços, né? Mas, mundialmente, né, os países mais desenvolvidos, você chega na loja, você compra a sua tinta, você já sabe, você aplica a sua tinta. Você só contrata um serviço para grandes projetos, né? Você vai pintar um prédio, aí tudo bem, você vai contratar um serviço especializado. No Brasil, isso ainda, eu acho que é um ponto a se vencer. Né? É uma construção. É uma construção. E outro que eu acho que a Abrafat tem contribuído também nas legislações também da tinta. Né? Eu acho que essa questão regulatória, a questão do buscar o sustentável, eu acho que é um fator bastante importante também. O programa setorial da qualidade, né? O programa setorial da qualidade da Abrafat, acho que é algo... Qualidade tem a ver com a sustentabilidade nesse caso. Totalmente. E Braskem já tem metas definidas, ousadas, né, para um curto prazo, para longo prazo, já estão nesse caminho. Para encerrar, quero que vocês façam um convite a quem nos assiste, para que estejam lá com vocês, tanto no Congresso quanto na área de exposições, para que prestigiem Braskem de 21 a 23 de novembro. Vamos lá, então. Convido todo mundo a estar com a gente na Abrafat. A gente vai estar nos 3 dias do stand. Chegamos cedo, saímos depois do horário. Então, fiquem à vontade para passar lá, conversar com a gente, tomar um café. Para os clientes que ainda não conhecem o nosso time, conhecer. Para os parceiros de longa data, para a gente se rever e fazer bons negócios. E é isso. E espero vocês também lá no Congresso, prestigiando a nossa palestra e as nossas novidades. Muito bom. Conversei aqui com Bruno Bellini, líder comercial de solventes. Muito obrigado, Bruno, pela presença e as imensas contribuições. Renato Pellitti, líder de estratégia e desenvolvimento de negócio de solventes. Muito obrigado também, Obrigado, Pellitti. João. Foi uma excelente conversa. Uma alegria conhecer ainda mais de Braskem. Você quer conhecer um pouco mais, ainda mais a fundo? Esteja lá. De 21 a 23 de novembro, você tem um encontro marcado com a Abrafat e com o Braskem no Abrafat Show 2023. Você já pode participar, o credenciamento está aberto no nosso site abrafatshow.com.br. O credenciamento é gratuito e a sua participação no congresso também já pode ser feita mediante investimento. Entra lá, confere. Até nosso próximo encontro.